Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um encontro nosso aqui de direito, aqui no canal do professor Antônio Minhoto, aqui no YouTube. E hoje eu vou gravar para vocês uma aula sobre que seria Constitucional 1, né, o começo do direito constitucional. Vamos começar conversando um pouquinho da parte histórica desse tema do direito constitucional. Seria bem o início mesmo dessa matéria. E, como vocês sabem aqui, né, eu vou aqui compartilhar a apresentação, vou pedir um pouco de paciência para vocês. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Costuma dar. Muito bem. E, não pode ficar até aqui mesmo, deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho, se eu consigo, aqui do vídeo. Isso. Bom, pessoal, vamos começar então falando aí, como eu já anunciei para vocês, falar um pouco da história das constituições, nessa primeira aula, tá bom? Vamos lá, dar sequência sem mais delongas. Bom, a história das constituições, vamos falar, lógico, né, do surgimento, do que seria a ideia de constituição, e eu vou até tirar esse fone aqui, porque na verdade não tem muita serventia aqui nesse contexto, tá? Estou pegando áudio aqui do computador mesmo. Bom, alguns autores se referem às antigas cidades e estado gregas, né, estado gregas, que na Grécia se falava de cidades-estado, né, cada cidade tinha sua organização. Para ali apontar o surgimento da ideia de uma constituição. Se baseia, inclusive, na obra de Aristóteles, A Política, em que o filósofo dividia as leis em constitucionais, organizadoras do poder, perdão, e as outras leis ordinárias ou comuns. Mas cada cidade era um universo em si mesma, algo bem delimitado. Então, assim, como o próprio nome sugere, quando você vai falar em cidade e estado, quer dizer, cada cidade tinha a sua própria organização, tinha as suas próprias regras, suas próprias leis, se organizava à sua maneira. Inclusive, o que hoje para nós pode soar até como uma coisa assim, um pouco absurda, abusiva, mas é, antigamente, né, no mundo antigo, a gente fala mundo antigo, estamos falando de Grécia e Roma, mas na Grécia, por exemplo, o Estado, o que a gente poderia chamar de Estado, organizava até aspectos como a vestimenta das pessoas, se os homens podiam usar barba ou não, aspectos que hoje nós consideraríamos como absurdo, como uma invasão, né, na intimidade das pessoas. Mas, na verdade, para os antigos, liberdade não tem muito a ver com essa ideia que a gente tem assim, ordinariamente de liberdade, que é uma coisa fazer o que eu quiser, vestir o que eu quiser, do jeito que eu... Não é bem isso. Para os antigos, liberdade é poder participar dos negócios do Estado, poder participar da polis, da vida social da polis, da cidade, que era cidade-estado. Isso é que dava liberdade para uma pessoa. Então, quem tinha o status de cidadão era considerado um homem livre, quem não tinha, não era. Ou tinha uma liberdade mitigada, como as mulheres, os estrangeiros, os devedores inadimplentes, enfim, tem uma série de situações, né? Os escravos. Mas alguns defendem essa ideia que teria já um surgimento ali inicial com Aristóteles por conta dessa observação que ele faz na obra dele, bem conhecida, A Política. Atenas e Esparta, por exemplo, eram ambas cidades-estado gregas com realidades muito próprias, muito particulares, né? A principal característica da sociedade espartana, por exemplo, era a exaltação dos valores militares. Por isso, havia intensivo treinamento físico dos jovens, a fim de prepará-los para as guerras. Nas escolas, o ensino da escrita estava voltado apenas para o necessário. O mais importante era a instrução de conhecimentos para formar soldados valentes e fortes. Esparta acabou ficando conhecida até das novas gerações por conta do cinema, né? Tivemos
os 300 de Esparta, os espartanos e tal, aquela que enfrentaram tudo, os persas e tal. Claro que aquilo tem muito de ficcional, muito de exagero. A gente tem que dar uma licença também no cinema. O cinema está fazendo ali uma ficção, né, retratando um aspecto até que aconteceu histórico, mas de uma maneira muito mais literalmente cinematográfica. As tintas são exageradas, mas a gente vê bem ali esse viés militar do povo espartano, uma característica que ele tinha. Claro que isso também vai aparecer na organização daquela cidade ou daquele estado, como a gente está colocando aqui nesse sentido, né? Vão ter regras muito próprias e muito voltadas para a questão aí no caso, para o foco do militar ou bélico, até poderíamos colocar. Você veja, nas escolas o ensino estava voltado apenas para o necessário. Não se pretendia aprofundar aquilo diante daqueles outros valores que eram realmente insensados e colocados como algo de destaque. Quando a gente pensa em Atenas, olha aí, a principal atividade econômica era o comércio marítimo, aspecto que favoreceu um perfil de uma cidade aberta aos estrangeiros, com grande destaque para a cultura, grande valorização da instrução, sendo ainda berço da democracia, até se fala democracia ateniense. A educação ateniense priorizava o equilíbrio entre corpo e mente e tinha uma aprendizagem voltada para a arte e a filosofia. Então, você vê aí uma outra pegada, até podemos dizer, não, um outro viés dessa questão aí da organização de uma determinada cidade. Quer dizer, apenas já vai ter uma pegada, já vai ter um sentido mesmo, assim, uma base valorativa diferente do que é, por exemplo, Esparta, né? Do que era Esparta. E vamos prosseguir. Tais cidades foram, de fato, locais em que se poderia encontrar uma organização razoavelmente refinada do poder político. Mas como foram seguidas de longo período de arbítrio, foi uma coisa que se manteve ao longo do tempo. Não há continuidade necessária para ali caracterizar o surgimento do constitucionalismo, por exemplo, de modo palpável, nem mesmo de uma constituição. Eu, particularmente, tenho como opinião que não dá para falar nem de maneira embrionária que existisse ali uma ideia de constituição. Acho um pouco forçado acreditar que pudesse haver algo. Não vejo dessa maneira. Muito bem, aí eu trouxe aqui até algumas imagens interessantes aqui, né, do Parthenon, aqui uma imagem de guerreiros lutando, tal, aqui embaixo também, eu até acho que aqui embaixo essa imagem já seria de Roma, não tenho bem certeza, mas é mais para ilustrar para vocês essa configuração do mundo antigo e tal, né, para a gente ter uma imagem. Modernamente, eu já vou dar um salto, né, pessoal? Porque o que interessa para nós não é, na verdade, esmiuçar cada detalhe da história, é usar a história como fio condutor para nós. Modernamente, a gênese constitucional pode ser identificada na Magna Carta. Aí a gente vai poder falar realmente de um elemento, de um documento que traz elementos, aí sim, embrionários, iniciais do que seria uma Constituição. Magna Carta de 1215, promulgada pelo rei João Sem Terra, da Inglaterra, como forma de manter o apoio político da nobreza, eis que estava insatisfeita com os abusos praticados pelo rei. A natureza da Magna Carta é de pacto e outros foram feitos posteriormente. Então veja, pessoal, a Magna Carta ela não é uma constituição, ela é um pacto, um acordo feito entre o rei João Sem Terra e a nobreza. Ela também não é um documento democrático, já vi isso até em livros aí, teóricos e tal, não é o caso, tá? Não houve participação do povo. Mas ela foi muito importante como documento, porque foi eu diria, uma primeira manifestação concreta. Você pode até resgatar algumas coisas do passado e tal, mas uma manifestação realmente concreta, palpável, de limitação do poder. Você consegue, portanto, criar uma limitação do poder. Então, eu acho que ela tem essa importância bem grande. Inclusive, um dos artigos dela, nós vamos ver logo adiante, aí, o artigo 39, ele ainda está vigente. Você pode invocar o artigo 39 num julgamento. Já pensou você poder num julgamento dizer, não, eu estou invocando aqui a aplicação do artigo 39, ninguém vai te falar, estou falando na Inglaterra, né? Ninguém vai te falar
Esse aí é um documento muito antigo, vai ser aplicado, vai ser respeitado. Nós vamos ver que, inclusive, é uma disposição que foi replicada depois em muitos textos constitucionais e disposições de caráter constitucional. Então, a Magna Carta não foi, ficou um. Deixa eu tentar para arrumar aqui, não dá, porque ficou ali uma, né? Não foi uma, um documento democrático, não teve participação popular. Contudo, trouxe avanços para a organização do Estado e da sociedade. O seu artigo 39 continua vigente até hoje e é identificado como a base do devido processo legal e do direito de defesa em sua ampla acepção, algo fundamental para a sociedade moderna e contemporânea. Então, assim, esse artigo 39 seria essa base do devido processo legal, nós vamos ver na sequência, e que está vigente, como eu falei, até hoje. Então, é um documento que, por isso, ele acaba sendo um documento referencial. Então, não é uma questão de eu gostar, não tem esse tipo de coisa, né? É que realmente ele é relevante. Veja o artigo 39. Nenhum homem livre será detido, ou aprisionado, ou privado de seus direitos ou bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou despojado de algum modo de sua condição, nem procederemos com força contra ele, ou mandaremos outros fazê-lo, a não ser mediante o legítimo julgamento de seus iguais, a gente poderia dizer o julgamento de seus pares, e de acordo com a lei da terra. Essa terra aí não é terra planeta Terra, ou seja, a lei da terra, no caso lá do caso da Inglaterra. Vai ser julgado com a lei aqui da Inglaterra e vai ser julgado pelos seus pares, né, os ingleses. Seria como se, fazendo um paralelo, ser julgado pela lei brasileira por brasileiros. Isso aqui é uma coisa que é extremamente forte dentro da organização do Estado de Direito. Vocês sabem que Saddam Hussein, que foi presidente, ditador do Iraque, quando ele foi julgado, e ele tinha formação em direito, a primeira coisa que ele invocou é o seguinte: eu quero ser julgado pelos meus pares, pelos iraquianos, e de acordo com a lei do Iraque. Eu não aceito ser julgado por legislação estrangeira. Certamente ele sabia dessa disposição e da relevância que ela tem. Certamente que sim. Posteriormente, como evolução dos pactos, surgiram os forais ou cartas de franquia, em que, além do acordo de vontades, já presente no caso dos pactos, ainda trazia a previsão de participação dos súditos no governo, especialmente no governo local, bem como a concessão de certa liberdade às incipientes cidades medievais, os burgos. A gente, hoje em dia, há uma expressão meio comum em certos meios, né? Porque o burguês, os burgueses e não sei mais o que, o burgo nada mais é do que essa aglomeração de pessoas, né, esses vilarejos que foram ganhando uma certa complexidade, foram se desenvolvendo e foram chamados de burgos. Posteriormente se tornaram cidades. Vem daí essa expressão. Assim, as cartas de franquia, ou forais, ou ainda cartas comunais, eram documentos que concediam liberdade a certas cidades medievais, concessão oriunda dos reis e senhores feudais aos burgueses, os burgos, isentando seus habitantes de taxas e impostos, permitindo o trânsito de pessoas e de mercadorias. As cidades que recebiam esse benefício eram nomeadas de cidades livres ou cidades francas. Ok? E então havia, portanto, o uso dessas cartas de franquia ou forais, né? Como eu acabei de mencionar. Então, eu já trouxe até um texto aí que fala: os habitantes dos burgos sentiam necessidade de se libertarem, e para tal era necessária a compra de uma carta foral, a qual podia conceder-lhes a libertação total ou parcial do domínio do senhor feudal, dependendo da quantia paga. Surgia assim um movimento comunal, ou seja, o desejo dos burgueses de obterem liberdade, segurança, isenção de impostos feudais e justiça própria. Desejos esses que eram, sobretudo, resultado do desenvolvimento comercial, tá certo? O comerciante, a figura do comerciante, ela foi fundamental, tanto para decretar a decadência e depois a extinção do sistema feudal, do feudalismo, como para, ao mesmo tempo, concomitantemente, estimular o desenvolvimento dessas vilas, desses burgos, que depois se tornaram cidades. Okay? Por fim, podemos citar os contatos de colonização típicos da América do Norte do século XVII,
em que os peregrinos, levados por um sentimento de igualitarismo entre si, estabeleciam regras de mútuo consenso, podendo-se mencionar o célebre Compact, firmado a bordo do navio Mayflower, pelos chefes de família que chegavam à América, e o Fundamental Orders of Connecticut, de 1639. Veja que interessante, né? Esse que a gente cita agora, o Compact, foi firmado por os chamados pais de família, os peregrinos, os ingleses que saíram da Inglaterra para povoar a América do Norte, para fixar a sua residência ali. Por que eles fizeram isso? Por conta da reforma protestante, que entrou em conflito com o catolicismo na Inglaterra. Então, esses peregrinos eram 100%, né, protestantes e foram para a América do Norte para criar um novo país, uma nova nação. Tanto é que os Estados Unidos tem um contingente bastante considerável, né, eu diria uma maioria da sua população de protestantes. É muito protestantismo muito forte lá. Então, essa foi a motivação. O Fundamental Orders of Connecticut é um documento notável, com características de uma constituição escrita, descrevendo o governo estabelecido pela cidade do Rio, Connecticut, definindo sua estrutura e poderes. Mesmo sendo uma colônia inglesa, instituiu um tribunal geral eleito e com autoridade suprema. Em 1662, recebeu do rei inglês uma carta régia e, via de consequência, o direito de se autogovernar. Esse foi, portanto, a questão, o Fundamental Orders of Connecticut. Vocês percebem que é um caminhar, né? É uma caminhada que vai se galgando, vai se caminhando. Historicamente, há outros e variados instrumentos que marcaram a evolução da ideia de uma Constituição, como a Petition of Rights, de 1628, e o Instrument of Government, de 1633, ambos da Inglaterra, sendo esse último considerado o primeiro texto escrito de caráter constitucional, eis que nacional e limitativo, composto de 42 artigos. Tá certo? Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Surge ainda em 1647, na mesma Inglaterra, o chamado Acordo do Povo. Na ocasião, por um breve período, experimentou a Inglaterra um regime republicano, que foi a Commonwealth. E, com essa mudança, igualmente sobreveio um incremento do poder do parlamento. A partir daí, né, do final desse período republicano da Commonwealth, e depois, em 1688, com a Revolução Gloriosa, se estabelece de maneira definitiva a ideia do parlamentarismo, mas esse fortalecimento do parlamento já vem dessa época, já vem um pouco antes, quer dizer, já no Acordo do Povo isso já se manifestava. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada, senão a aula vai ficar muito extensa, né, muito grande, fica ruim depois para vocês lá acompanharem, e a gente continua numa segunda parte dessa mesma aula no próximo encontro, tá bom? Já, já. Tchau. Abraço, até mais. Valeu, obrigado pela sua presença. Valeu.